Voltamos com este canal, yeah! Então, eu deixei o último vídeo aí falando que eu tinha tirado férias e eu tava voltando a organizar minha vida. E aí, eu visitei muitos lugares diferentes, muitos lugares legais, muitos lugares, e me deu vontade de fazer esse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre livros que me fizeram viajar. Bom, então alguns lugares me fizeram me lembrar de livros e alguns livros me fizeram viajar para lugares. Então eu vou deixar aqui algumas dicas de livros pra você viajar mesmo estando sozinha no Brasil, ou enfim, em um momento que você não pode realmente pegar um avião, um trem, um ônibus e sair por aí andando. Então, o primeiro livro que eu vou indicar, na realidade é uma série. Eu li 2 livros dessa série, então eu vou indicar os 2, que foi Amor e Gelato e Amor e Sorte. Então vamos começar por Amor e Gelato. Amor e Gelato é um livro que é uma menina que morava nos Estados Unidos e eu não lembro o que aconteceu direito, ele faz um tempo, mas ela teve que morar na Itália. E ela teve que morar num cemitério junto com o pai dela, que ela não tinha muito contato, enfim. E ela foi pra esse lugar morar. E aí ela conhece um menino e é romancezinho e tal, mas o que mais eu gostei desse livro foi que ele falava, tipo, ela foi conhecendo o lugar e a gente foi conhecendo junto com ela. Se eu não me engano era Sicília, talvez, não lembro a cidade que era, mas aí falava assim, e daí ela foi pra X lugar. Tipo, tem uma ponte, que eu não lembro o nome agora também. Vai ser um livro incrível. Ou um vídeo incrível. Tem uma ponte que tinha, tipo, várias casas na ponte, esse é um ponto turístico desse lugar. E aí falava, porque a gente foi passear nessa ponte, não sei o que, ele me mostrou a ponte. E a ponte era incrível, era assim, assim, assado. E ela começa a contar sobre a ponte, começa a contar sobre o lugar e sobre a aventura que ela tava vivendo lá. E, gente, eu fiquei assim, meu Deus, que ponte é essa? E aí eu dava um Google. Aí ela foi, ela tomou um gelato, não sei o que, de sabor, não sei o que lá, que era muito especial. E eu fiquei tipo, eu preciso tomar esse gelato também. E muitos lugares, assim... Eu googlei todos os lugares que apareciam e muitos lugares eu realmente queria visitar. Então, eu marquei, inclusive, um post-it só pra lugares que eu quero visitar, uma cor de post-it. Então, esse livro tá no Brasil, eu não tenho ele aqui comigo. Acho que a maioria dos que eu vou falar eu não tenho aqui comigo. Mas foi incrível, eu amei demais e me deu muita vontade de viajar. E ao mesmo tempo eu senti que eu estava viajando junto com a Lina, eu acho. Aí eu fui ler o quê? O segundo livro. O segundo livro é de uma amiga da Lina, então são histórias totalmente diferentes. Elas se conectam um pouco no final, mas assim... Não tem um grande spoiler do segundo livro. E é o Amor e Sorte, né? Acho que eu não tinha falado o nome do livro. E daí a menina, que é amiga da Lina, também mora nos Estados Unidos, mas eles vão fazer uma viagem na Irlanda. Então vai ela, os pais e mais 2 irmãos. Depois do final dessa viagem da Irlanda, ela iria pra Itália, ver a Lina, e o resto da família voltaria pro Brasil, não, pros Estados Unidos. E foi um livro, assim, que eu pensava, gente, Irlanda, o que tem na Irlanda? Gnomo, só isso, tipo, pub, e é isso aí, sabe? E acontece algumas coisas no livro que ela tem que viajar com o irmão dela e mais um cara que eles estão indo pra um festival. E eles começam a passar por lugares. E de novo eu tive um post-it só para lugares que eu quero conhecer. Eles vão parando por pontos turísticos, assim, na Irlanda. Eles meio que fazem uma road trip pra chegar nesse festival. E cada vez que ela parava num lugar, ou que ela falava que ela visitou um lugar, eu, de novo, dava um Google. E, de novo, eu me sentia no lugar. Então, foi muito, muito, muito legal a experiência. Me deu muita vontade de visitar a Irlanda. Depois de ler esse livro, eu não tinha vontade nenhuma de visitar a Irlanda. Eu acho que depois desse livro, me deu muita vontade de visitar a Irlanda. E ao mesmo tempo eu me senti como se eu estivesse visitando a Irlanda. Porque meio que você vai googlando todos os lugares que eles passam. Então, 2 recomendações de livros que eu realmente viajei. Então, o terceiro livro que eu vou indicar aqui é O Irlandês.
Também se passa na Irlanda, mas eu viajei por um motivo diferente. Eu li esse livro, ele tava no Kindle Unlimited, e foi logo depois que eu cheguei aqui em Londres. E conta uma história de uma menina que foi trabalhar como nanny na casa de um cara super, ultra rico, magnata, obviamente. E conta ela sendo nanny, conhecendo o cara. A mãe das meninas faleceu, eu acho. São duas meninas. E ele me fez viajar, mas não pelo motivo de conhecer lugares. Fala muito sobre a rotina de um imigrante, fala muito sobre a rotina do dia a dia na Irlanda. E, se eu não me engano, é uma brasileira que foi pra Irlanda, enfim. E uma das coisas que mais me pegou nesse livro foi o fato de que eu me senti muito como ela. Eu não sou nanny, não trabalho aqui ainda. Não tive que dividir uma casa com 32 pessoas, o que é muito normal um imigrante fazer aqui no Reino Unido. Mas os lugares que ela visitava, a rotina meio de dia a dia, tudo me lembrou aqui. E aí eu tava vivendo isso e eu pensei, nossa, esse livro é muito realista, sabe? Então, eu gostei muito desse livro por causa disso. Obviamente um romancezinho que aquece o coração. E, enfim, recomendo. O quarto livro que eu vou indicar é Outlander. Outlander também. No fim, eu vou indicar vários livros que se passam por aqui, né? Não foi proposital. Mas Outlander tem muita descrição. É um livro que é uma enfermeira que acabou de terminar a Segunda Guerra Mundial. Tem a série também. Mas é bem pesada, tá? É bem pesada a série e o livro também. Tem muitas cenas muito lícitas. E não só de sexo, tem muitas cenas pesadas. Então, se você tem um pouco de coração mole ou não sei como descrever isso, por favor, não assista e não leia, tá? Mas é uma menina que acabou... Uma mulher, né? Que acabou a guerra. E aí ela vai visitar Escócia. E ela visita lá umas pedras que seriam quase o Stonehenge. Inclusive, quando eu fui em Stonehenge, eu lembrei dessa série. Porque é umas pedras mágicas que ninguém sabe o motivo de estar lá. E elas são feitas pra culto, mas elas não são feitas pra culto. E enfim... E aí ela vê uma flor e tal, e ela fica tipo, ai, que flor bonita. Aí ela volta com o marido dela pra cidade, e eles ficam lá na cidade, e daí um dia ele vai numa biblioteca, sei lá, fala com um padre. E ela volta até essas pedras, e ela acaba tocando numa dessas pedras. E aí ela é transportada pra, tipo, muitos anos atrás, não sei quantos anos atrás, mas ela é transportada pra esses anos atrás. E... ela se depara na Escócia, na época que a Escócia e a Inglaterra estavam brigando por terras, então tinha os condados, as famílias tinham essa influência muito grande e brigavam e lutavam, então faz muitos anos, e os castelos ainda eram castelos usáveis. Então eu também visitei castelos, mais ou menos nessa época, sei lá, de Os castelos que eu visitei eram de 1300 a 1500, mais ou menos. Então eu acredito que seja mais ou menos nessa época que ela foi. E ela acaba vivendo a vida lá, porque ela não sabe como voltar pro presente dela, no caso. Mas esse livro me fez viajar muito pra Escócia, principalmente por causa dos castelos e da descrição das coisas. E da descrição, tipo, cara, eu acho que a autora, a Diana, fez uma pesquisa muito legal na parte de história, de como era o castelo, de como era a saúde, de como era tudo, assim, sabe? Tipo, realmente me transportou pro passado junto com a personagem principal. E tem romance, tem luta, tem política, tem... Gente, assim, ó, é muito legal. Eu li o primeiro e o segundo livro. Depois eu parei a série, porque são livros muito grossos. E eles demandam tempo, eles demandam atenção. E principalmente eles demandam estômago. Então eu parei a série, mas os 2 livros que eu li foram incríveis. Todos os lugares que foram visitados eu realmente conseguia imaginar e eu conseguia estar nesses lugares.
E agora, viajando, que eu vi castelos realmente que foram usados em guerra. Eu vi locais, assim, tipo as pedras. Eu realmente pensei, nossa, a Diana, incrível. Então, recomendo Outlander. O quinto que eu vou indicar é o Jack Stripador. Assim, ele se passa aqui em Londres e ele fala de alguns lugares que aconteceram os crimes, né? Pra quem não sabe, Jack Stripador é uma história real, só que ela nunca foi solucionada, mas tinha um serial killer aqui em Londres há muitos anos atrás, tipo 1900, eu acho, que ele... não vou dar spoilers, mas enfim, tinha esse serial killer, mas na história real ele nunca foi achado. E aí, ele passa por muitos lugares de Londres que eu já visitei. Inclusive, talvez eu faça um vídeo passando pelos lugares do Jack Stripador. Mas é um mistério que tu fica tentando adivinhar o que tá acontecendo, quem que é o Jack e qual que é a motivação dele, assim... Tem um museu do Jack Stripador aqui ainda, e talvez por eu já ter passado nesses lugares, eu fiquei muito, meu Deus, que livro bom! E eu gostei muito, eu li na edição da Darkside, a tradução foi perfeita, os lugares, assim, a descrição dos lugares, a descrição dos assassinatos, assim, muito, muito, muito bons. Também é um livro que ele tem muita descrição de coisas, então se você não gosta desse tipo de livro, por favor, não leia. Principalmente se você não gosta de descrições gráficas de assassinato, de corpos, de patologia e tal, então não leia. Mas é um livro muito bom que me fez transportar aqui para Londres. E agora eu vou citar uns livros que não me fizeram viajar para um lugar, porém... eles pareciam tão reais quando eu li, que eu não... tipo, às vezes eu penso nos livros e eu não sei se foram livros ou séries. Então, o primeiro livro que eu vou indicar nessa subcategoria vai ser Daisy Jones and the Six. E esse livro eu li muito rápido, ele é como se fosse um documentário. Então... tem os vários personagens e os vários personagens fazendo takes igualzinho num documentário. Então, tipo, aquela época era muito boa, a gente viajava direto e tal. E é assim o livro inteiro. E fala sobre uma banda que foi criada nos anos 60, eu acho, 70, 80, não sei. Eu vou deixar aqui certinho o ano que ela foi criada. Mas era uma banda de rock com uma mulher vocalista e... conta os problemas que a banda passou, pessoas, era muito sexo, drogas e rock and roll, então tem muita coisa de drogas, se você não gosta de drogas não leia, mas eu espero que ninguém que esteja assistindo goste de drogas, porque drogas é um problema no caso, mas não gosta de ler sobre drogas. Foi muito legal e às vezes, enquanto eu tava lendo, eu me pegava procurando no Spotify música XXX Daisy Jones. E eu ficava tipo, não existe, como assim não existe? Eu li numa época que não tinha o seriado ainda. Então eu ficava tipo, mas eu quero ouvir essa música. Eu quero muito ouvir essa música. E não tinha como eu ouvir. Porque, enfim, era um livro, documentário de uma banda real, ou um livro sobre uma banda real. Não, era realmente 100% ficção. E eu me peguei muito querendo ouvir essas músicas. Porém, eu fui assistir o documentário não, a série que tem na Amazon Prime. E eu não gostei. Yay! Não gostei, ela não me pegou. Eu assisti 4, 5 episódios, eu dormia. Não foi interessante. O livro, assim, ó, 30-0 pra série. E o segundo livro dessa categoria bônus que eu li, que também não me transportou pra um lugar, embora em alguns momentos tenha me transportado, foi Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. Esse livro, que eu tenho pra dizer pra vocês. Esse livro, então, ele conta a história de 2 amigos de colégio, assim, que se reencontraram e eles gostavam muito de videogame quando eles eram pequenos, então eles resolveram criar um jogo. Simples assim. E um deles estava fazendo faculdade de matemática e a menina, a Sandy, sei lá, tava fazendo faculdade relacionada a jogos e gráficos e ciência da computação. E eles começaram a desenvolver um jogo. E, gente, a descrição dos jogos... Eu não gosto de jogos, mas eu queria muito jogar.
Muito, 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 muito. E aí o menino tinha um colega de quarto, e esse colega de quarto, ele acabou entrando e eles criaram uma empresa de jogos, os três. Então eles lançaram o primeiro jogo, que era Ichigo, acho que era isso. E, cara, que vontade de jogar esse jogo, assim, tipo... Eles falam mais ou menos sobre a primeira fase, assim, o início do jogo, a história por trás do jogo e o final do jogo, porque, enfim, não posso contar. Mas eles contam muito sobre esse jogo e sobre essa empresa, e então tem muito drama, é um livro muito dramático, além da parte dos jogos. Tem intriga no meio dessa empresa, as pessoas, todo mundo deveria procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque assim, todo mundo tem um probleminha na cabeça. Mas assim, foi muito bom, depois eles criam outros jogos. Eu achei que o livro ia ser só sobre Ichigo, mas no fim o livro é sobre a empresa. E eles criam outros jogos que também me deram vontade de jogar. Tem muito, muito, muito drama. Tem umas migalhas de romance também. Mas... enfim, muito, muito, muito bom. Eu recomendo. Principalmente se você gosta de jogos. Eu tô tentando convencer o Caio a ler, mas ele tem medo de não gostar de um livro que eu gostei muito. Então... vamos ver, talvez no futuro. Mas assim, muito bom. Todos esses livros, assim, super recomendo pra viajar ou pra se sentir realmente dentro de um universo. Se vocês quiserem um vídeo sobre os livros de fantasias que eu mais gostei, que eu mais me senti dentro da história, por favor, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gostou, se você não gostou, se você viajou junto com o livro também. Deixa seu joinha e se inscreve no canal, por favor. E... é isso, então. Vejo vocês no próximo. Tchau!